Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu queria fazer um clube da bilheteria um pouquinho diferente pra vocês, focando mais em um dos filmes que estreou e principalmente em uma narrativa que surgiu por causa do resultado desse filme. Então hoje eu vou abordar o top 5, eu vou abordar tudo que eu abordo normalmente num clube da bilheteria, só que eu queria focar um pouquinho mais na performance do musical In the Heights, que chegou aos Estados Unidos nesse final de semana. Então, vamos lá! E pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam. E se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, eu acabei de bater a marca dos 10 mil seguidores. Eu queria agradecer a todos vocês que participaram, né? Todos vocês que entraram lá pra me seguir. E inclusive eu deixei uma surpresinha lá, se vocês ainda não me seguem, entrem lá, porque o HBO Max tá chegando, então eu tô com uma novidade bem legal pra vocês lá no meu Instagram. Então, entrando de cabeça no top 5 do final de semana, na primeira posição ficou Um Lugar Silencioso 2, caindo somente 39%, e o filme fez mais 12 milhões de dólares, que foi uma performance muito boa, se a gente considerar que o filme já tá no seu terceiro final de semana e que a gente ainda tá passando por uma pandemia, e o filme foi o primeiro filme desde o início da pandemia a bater a marca dos 100 milhões de dólares, e não só bateu, como já ultrapassou de longe, chegando a 109 milhões de dólares em território americano. Não vai ser o único filme do ano a bater essa marca, muitos outros filmes por aí vão conseguir também, e outro filme vai bater provavelmente já na semana que vem, que é o Godzilla vs Kong, que tá com 99 milhões, mas mesmo assim não deixa de ser uma marca impressionante. Internacionalmente a situação é tão boa quanto no mercado americano, o filme já chega a 200 milhões de dólares ao redor do mundo todo, então a performance desse filme já está sendo excelente, eles anunciaram filmes derivados, eles vão continuar essa franquia. Eu acho que é muito legal porque uma franquia de terror sempre tem como você expandir, você muda o ambiente, você vai para algum outro lugar, você cria uma situação totalmente diferente. Imagina um próximo filme numa grande cidade ao invés de uma fazenda, dá para você variar bastante e mesmo assim continuar trazendo empolgação para os espectadores. E aí na segunda posição, o filme que eu quero focar mais no vídeo de hoje, como eu disse, o filme In the Heights, que é um musical do Lin-Manuel Miranda. O filme abriu com somente 11 milhões de dólares, o que levou muitas pessoas por aí a criticarem o plano da Warner de lançar os filmes simultaneamente no HBO Max e nos cinemas. Muitas pessoas, eu tô dizendo a maioria das pessoas que eu vi falando a respeito desse assunto, estavam criticando esse lançamento simultâneo, mas eu devo discordar porque eu acompanho os números há bastante tempo e eu sei que isso não é nenhuma anomalia gigantesca. O filme In the Heights, em primeiro lugar, ele tem um público muito fiel lá nos Estados Unidos, né? O público de musicais que vai sempre que um novo musical chega, ainda mais um musical do Lin-Manuel Miranda, então muitas pessoas foram para assistir esse filme, só que foi primeiro aquele núcleo de pessoas que gostam de musicais, então muitos fãs de musicais foram assistir no primeiro final de semana. Obviamente, poderia não ter sido 11, poderia ter sido 15, poderia ter sido 18, mas não teria sido um número tão maior assim se o filme não tivesse sendo transmitido no HBO Max. Mas por que eu digo isso? Porque se a gente for olhar outros grandes lançamentos que chegaram nos últimos anos, os números também não são tão surpreendentes assim. Se vocês olharem historicamente, o gênero que tem pernas mais longas são justamente os musicais, e eu vou citar dois exemplos recentes para vocês verem que eu não tô falando nenhuma bobagem. O filme O Rei do Show, vocês conhecem, né, o filme com o Hugh Jackman, foi lançado e fez 174 milhões de dólares em território americano e teve uma bilheteria final de 438 milhões de dólares mundialmente, então foi um filme que fez quase meio bilhão de dólares, e eu gostaria que vocês chutassem nesse momento quanto vocês acham que um filme como esse fez na sua abertura? Quanto vocês acham que ele fez no primeiro final de semana? Eu fiquei muito surpreso na época, porque eu já tinha o quadro Clube da Bilheteria, e esse filme abriu com somente 8 milhões de dólares, quase 9 milhões, então foi um filme que teve uma abertura péssima, e aí no seu segundo final de semana, o boca a boca foi rolando, foi conquistando cada vez mais público, e ele foi de 8 para 14, aí na semana seguinte para 15, aí na outra semana para 20, e ele acabou se mantendo tão bem nas bilheterias que no seu 12º final de semana ele ainda estava fazendo na casa dos 2 milhões de dólares. Então, 3 meses depois do lançamento, ele ainda estava conseguindo atrair muita gente para os cinemas. Então o filme acabou fazendo muito dinheiro, quase meio bilhão mundialmente, com uma abertura pequenininha de somente 8 milhões. Então,
o resultado de In the Heights não é nenhuma novidade. Eu peguei ainda mais um exemplo, que é o filme La La Land, que seria aí o grande lançamento, né, dos musicais aí nos últimos anos, que concorreu ao Oscar, era o grande favorito ao Oscar, teve até aquela situação envolvendo o filme Moonlight, né, na cerimônia, e o filme fez 151 milhões de dólares, só que teve um esquema um pouquinho diferente, né, 151 milhões em território americano, e também chegou a 447 milhões mundialmente. Os dois filmes tiveram performances sensacionais, só que não tiveram aberturas muito grandes. Quando você vê que um filme fez 450 milhões, o que você imagina, né? Se você acompanha aqui o Clube da Bilheteria, pô, o filme deve ter aberto com 70, 80 milhões de dólares, acabou fazendo um pouquinho mais e etc. Mas não, o filme teve uma abertura escalonada, né? Ele foi aumentando o número de salas de cinema. Ele abriu com 800 mil, foi para 4 milhões, depois foi para 6 milhões e finalmente o melhor final de semana do filme La La Land foi somente 14 milhões de dólares. Então o filme não chegou a ter um final de semana que ajudou a inflar a bilheteria, que ajudou o filme a bater bons números. Não, o filme foi conquistando o público semana após semana. E por que eu falo isso, né? Porque eu tô focando o vídeo em musicais, sendo que o filme não conseguiu nem chegar à primeira posição, porque, como eu disse, muitas pessoas estão desmerecendo o filme por causa desse plano do HBO Max. Muitas pessoas estão falando, olha, o In the Heights estava previsto para fazer 30, 40 milhões, só que não fez, justamente porque muitas pessoas estão assistindo através do HBO Max, o que não é verdade. Pode ser verdade, mas em partes, até porque Mortal Kombat teve uma boa abertura, Godzilla vs Kong teve uma boa abertura, vários outros lançamentos simultâneos tiveram boas aberturas, o que não foi o caso para In the Heights, justamente porque tá num gênero que não tem grandes aberturas historicamente falando. E avançando na terceira posição, quase na segunda posição, com 10,3 milhões de dólares, ficou o filme Invocação do Mal 3, que caiu 57%, então foi uma queda relativamente elevada. No seu segundo final de semana o filme já tá na terceira posição, então não é um resultado sensacional, mas também é um filme que tá disponível no HBO Max, então isso ajuda a mostrar que não tem como a gente justificar a abertura baixa do filme In the Heights por causa desse plano do HBO Max, porque o terceiro filme está no seu segundo final de semana e também está disponível no HBO Max e teve uma abertura muito maior do que isso no final de semana passado. E internacionalmente o filme já soma 112 milhões de dólares, já está se consolidando aí como mais um grande sucesso nessa franquia, né, que gira ao redor do Invocação do Mal. E na quarta posição, o filme da Sony Pictures, Peter Rabbit, né, o segundo filme do Peter Rabbit, chegou com 10 milhões de dólares também. Então a gente vê que nunca tinha acontecido isso entre o primeiro colocado e o quarto colocado. A gente tá vendo uma variação de somente 2 milhões de dólares. Obviamente, né, no meio da pandemia, quando nenhum filme estava fazendo bilheteria, poderia até ser menor, mas a gente vê o primeiro colocado com 12, o segundo com 11, o terceiro com 10 e o quarto também com 10 milhões. E o Peter Rabbit já tinha, né, estreado em alguns outros países e ele já chega a 68 milhões de dólares. É muito legal a gente ver cada vez os números mais saudáveis nas bilheterias, porque a gente tá vendo semana após semana a retomada das salas de cinema. E fechando o top 5, ajudando a provar o que eu acabei de falar, né, da retomada dos cinemas, normalmente a gente estava vendo o quinto colocado abaixo de 1 milhão de dólares. A gente viu recentemente a primeira vez que os 5 primeiros colocados estavam acima de 1 milhão de dólares, e agora a gente está vendo o filme da Cruella com 6,7 milhões de dólares, com uma queda de 38%, então foi uma queda bem pequena, se a gente considerar tudo isso. E isso mostra que o top 5 está composto por filmes muito sólidos, que estão trazendo bastante dinheiro, e isso é muito animador, né, para o futuro de Hollywood. E internacionalmente o filme da Cruella chega a 129 milhões, e a gente não pode deixar de citar que o filme está sendo vendido através do Disney Plus no Premier Access, que foi reportado pela Samba TV, que fez mais de 20 milhões de dólares no final de semana de estreia. Se a gente fizer mais ou menos o mesmo cálculo para as outras semanas, a gente pode dizer que o filme já deve ter feito ali na casa dos 30, 40 milhões de dólares somente através do Premier Access. E esses 40 milhões de dólares vão direto para os cofres da Disney, porque eles não têm que pagar a participação das salas de cinema. Então esses 40 equivaleriam aí a quase 80 milhões nas bilheterias, e o filme estaria chegando na casa dos 200 milhões. Não seria o maior sucesso do ano, mas com certeza seria um filme com uma performance muito melhor do que a gente está vendo aqui nos números, porque o Premier Access é cobrado. E a gente viu uma repaginada geral no top 5 dos Estados Unidos. Como eu disse,
o filme Um Lugar Silencioso 2 ia disparar na frente de Godzilla vs Kong, e foi justamente o que aconteceu. A gente tem o top 5 atual da seguinte forma: na primeira posição, Um Lugar Silencioso 2 com 111 milhões de dólares, na segunda posição, Godzilla vs Kong com 99,7 milhões, na terceira posição, Cruella, foi um filme que teve um destaque muito bom aí nas últimas semanas, com 56, depois o filme da Raya, com 54, e finalmente o filme Demon Slayer com 47 milhões. E o filme Tom e Jerry deixou o top 5 finalmente, e a gente vai ver na próxima semana, inclusive, o Demon Slayer deixando o top 5 também, porque Invocação do Mal 3 vai entrar no top 5, porque ele já tá ali na 7ª posição, só que bem próximo de ultrapassar o filme do Demon Slayer. E o mercado internacional continua mais ou menos da mesma forma. A gente continua com o filme Hi Mom na primeira posição com 841 milhões, depois o filme Detetive Chinatown 3 com 699, depois Godzilla vs Kong com 434, depois Velozes e Furiosos, ó, o trem. Depois Velozes e Furiosos 9 com 269 e finalmente a Little Red Flower com 220 milhões. Então, pessoal, é isso, o top 5 do final de semana, o top 5 nos Estados Unidos, o top 5 internacional. E como eu falei no início do vídeo, eu consegui atingir a marca dos 10 mil seguidores. Eu recomendaria vocês a entrarem lá no Instagram para darem uma olhada na minha última publicação, que vocês não vão se arrepender. E como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.